Meu nome é Rodolfo Risotto, eu sou coordenador do SOS Estradas, Programa de Segurança nas Estradas, sou editor do estradas.com.br e fundador de entidade de vítimas de trânsito. Além disso, autor do estudo As Drogas e os Motoristas Profissionais, um tema ao qual eu tenho me dedicado já há praticamente 10 anos. E eu venho falar aqui, fazer um alerta à sociedade e às vítimas de trânsito, seus familiares, sobre a MP 1153, que será votada provavelmente esta semana no Congresso Nacional. Essa MP, medida provisória, foi publicada no dia 30 de dezembro do ano passado, ainda no governo anterior, ou seja, véspera do fim do governo anterior, e ela criou uma situação de absoluta impunidade dos motoristas profissionais categoria C, D e E, que são obrigados a fazer o exame toxicológico de larga janela, que detecta o uso de drogas nos últimos 90 dias, que dirigem caminhões, ônibus, vans e carretas. Eles são obrigados a fazer um exame periódico a cada 2 anos e meio. E ela criou uma situação de impunidade porque as multas que seriam aplicadas a esses condutores foi adiada, sem nenhuma explicação racional, para o dia 1º de julho de 2025. Quem essa medida provisória beneficia com esse tipo de alternativa? E naturalmente que não é o condutor que não faz uso de droga, que sabe, inclusive, que o caminhoneiro que está fazendo uso de droga está tirando o frete dele, porque ele vai aceitar trabalhar em condições que o motorista sério, que não usa a droga, não vai aceitar. Vai baixar, inclusive, o valor do frete. Então ele perde o frete e o valor do frete no mercado baixa por esse tipo de condutor. Muito bem, para que as pessoas entendam do ponto de vista prático, na sexta-feira, na véspera da Sexta-feira Santa, na realidade na quinta-feira, véspera da Sexta-feira Santa, nós tivemos um caso no Paraná de uma carreta que colidiu com 18 veículos e matou, num desses veículos, uma professora e o seu filho de 7 anos de idade. Tinham todas as irregularidades que a pessoa puder imaginar nessa carreta. Ou seja, os freios não funcionavam, os pneus estavam com arames aparentes, a sinalização não estava funcionando, estavam faltando placas, o cronotacógrafo, que é a caixa preta do veículo, não operava já há mais de ano. Estava vencida a sua verificação obrigatória há mais de ano. Todas essas infrações, elas, na realidade, são do proprietário do veículo. Portanto, elas não são imputadas ao condutor. Só que o motorista, que está com a CNH válida, estava com o exame toxicológico vencido há mais de 2 anos. Entretanto, o policial rodoviário federal não podia autuá-lo por isso, exatamente por causa da medida provisória 1153, porque foi adiado para 1º de julho de 2025. Este motorista que matou a professora e a criança, e o filho dela de 7 anos, ele está solto, com a habilitação dele válida, pode dirigir uma carreta semelhante da mesma empresa irresponsável que não cuida da manutenção, pode no dono da carga, que entregou a carga para um veículo totalmente irregular, com o motorista que não estava regular, ele pode ir lá carregar e seguir viagem e talvez até matar outras pessoas. Vão dizer, mas quem pode provar que ele estava sob efeito do uso de droga? Eu faço um desafio a esse condutor. Faça o exame toxicológico, apresente, vá à delegacia e diz, olha, eu estou disponível para fazer um exame toxicológico de larga janela, onde a autoridade policial determinar. Porque qual é a justificativa para você estar mais de 2 anos sem realizar um exame toxicológico? Qual é a justificativa? Qualquer pessoa tem condições de entender mais ou menos qual deve ser a motivação para isso. E para uma empresa entregar a carga e uma empresa entregar um caminhão para um condutor nessa condição. Então, essa impunidade está garantida pela MP 1153. Mas eu vou mostrar um outro lado dessa questão. Além de beneficiar isso o traficante, o usuário de drogas, quem explora esses profissionais, o crime organizado, no domingo, aliás, melhor dizendo, neste último sábado, nós tivemos um outro episódio interessante. Um caminhoneiro sob efeito de cocaína foi flagrado com uma carreta com 1.750 quilos de maconha escondida na carga legalizada, que era o milho. Estava trabalhando para o crime organizado, dependente de drogas, viciado em drogas. Estava, inclusive, sob efeito de cocaína.
Então, a logística do crime organizado utiliza o motorista, o usuário de droga, para ele transportar, escondida na carga legalizada, drogas, arma, munição. Infelizmente, essa MP criou essa situação absurda. É mais uma das tentativas com relação ao combate do exame toxicológico de larga janela, exatamente porque ele mostrou a ponta de um iceberg. Nós chegamos a ter, no levantamento do Ministério Público do Trabalho, 50% de casos positivos de condutores, principalmente de carga perecível. E isso diminuiu sensivelmente com a aplicação do exame toxicológico de larga janela. Essa medida provisória vai ser discutida no Congresso a partir de amanhã, e é importante que os familiares das vítimas de trânsito, as vítimas de trânsito e todos aqueles que estão envolvidos com a segurança viária e todos aqueles condutores caminhoneiros sérios e todos os motoristas de ônibus sérios entrem em contato com seus deputados e exijam deles que essa aberração seja retirada da medida provisória, que ela seja vetada e que sejam acatadas as emendas que foram apresentadas exatamente para aperfeiçoar essa legislação e não garantir essa impunidade. Principalmente com relação ao relator da medida provisória, que é o deputado Hugo Mota, da Paraíba, que é médico, portanto tem uma responsabilidade, inclusive profissional, de ajudar no combate ao uso de drogas pelos condutores. Eu espero que o relator seja consciente o suficiente para analisar as emendas e apoiar as emendas que evitam essa aberração, criminosa aberração, que é fruto de um sistema de exploração, de escravidão dos motoristas profissionais no Brasil. Eles não usam droga normalmente porque eles querem, não é por lazer, não são playboys, é pelo regime de exploração. E neste sentido, este governo atual, que teoricamente é um defensor da classe trabalhadora, tem que se empenhar também para que essa medida provisória, que seja vetada esse artigo que prevê o adiamento para julho de 2025 da punição de quem não cumpriu a lei de um assunto tão grave e tão sério. Para que este governo não demonstre ser exatamente igual ao anterior com relação ao combate de drogas. Porque qualquer medida diferente do que o veto dessa medida provisória no que tange ao exame toxicológico, existe um outro tema importante também, né, de exploração, mas eu não vou entrar aqui para falar nisso, é importante. Qualquer medida diferente disso significa o seguinte: estão apoiando o usuário, o crime organizado, o traficante, quem explora esse profissional, seja a transportadora ou o dono da carga. Não tem outra explicação. Essa é a única explicação. Então eu confio que o relator, o deputado Hugo Mota, vai ter uma postura de médico, porque nós estamos falando em preservação de vidas, e isso faz parte do juramento dos médicos e os demais parlamentares, mas é preciso que as entidades de vítimas e as vítimas de trânsito se mobilizem. Eu entendo que cada um queira justiça para o seu caso específico, mas não haverá justiça para os casos individuais se nós não combatermos esse tipo de impunidade e se nós não lutarmos pela causa, que é um trânsito mais humano, mais seguro e que não permita a impunidade como esta medida provisória criminosa permite. Então eu conto com essa reflexão da sociedade, das vítimas de trânsito e com a consciência dos parlamentares sérios que realmente combatem o uso de drogas e que são a favor da preservação da vida. Votos diferentes demonstrarão um apoio a outras causas, não à preservação da vida e não ao combate ao crime organizado e muito menos ao uso de drogas.